Ambientes de glória, irmãos, como eu falei pela manhã, muitas vezes a nossa mentalidade não é de construir algo. Arquiteto gosta, porque ganha para isso. Engenheiro, pedreiro, quer obra assim, né? Os arquitetos aí, glória a Deus. Quer fazer, quer desenvolver, quer desenhar. Mas há uma cultura, muitas vezes, na nossa mentalidade, de que construir dá trabalho. Muito esforço, muita dedicação, muito suor. Então o cansaço vem. Então para que construir se eu já posso pegar? Pronto. Para que comprar um terreno, né, Jean? E fazer um projeto, chamar um engenheiro, contratar as pessoas, e fazer, e tudo aquilo vai demorar um tempo. Mas quando você entra lá, você vai assim, que maravilha, está pronto. Então nós muitas vezes carregamos isso em nós. O pronto é melhor. Mas você já reparou o MasterChef? Às vezes eu assisto o MasterChef lá com as minhas filhas. E é muito engraçado. Dá vontade da gente, eu não sei cozinhar nada. Frito o ovo, faço lá um hambúrguer, coloco um pão, maionese, não passo fome. Mas irmãos, tem gente que sai de casa e vai lá no MasterChef e não cozinha nada. Aí não é nem a trindade, né? É a maldade, né? É o outro lado. Os caras vêm para cima, não sei o que, como é que você vem para cá, e a pessoa já sai dali até para psicologia, para psicóloga, porque fica tão mal. Então, como que sai de um lugar e vai para outro para cozinhar tão mal daquele jeito? Por quê? Porque acha que tudo que já estava pronto era o certo. Viu uma imagem, leu alguma coisa, mas não foi lá, estudou, preparou, se dedicou. E quando você prepara, você se envolve. Quando a minha esposa cozinha muito bem, e aí tem que ser criativa todo dia para preparar o almoço, e eu valorizo muito isso. E aí quando você está vendo o preparo, irmãos, aquele aroma não é uma coisa sobrenatural? É uma bênção. Mas já reparou que quem cozinha às vezes não tem tanto apetite para comer? Acontece só lá em casa? As mulheres aqui, homens que cozinham, você não tem vontade de comer porque você fez. Levanta a mão assim, só para eu ver. Acontece em todo lugar. É uma coisa estranha. Por quê? Porque ela já está saboreando. Agora, churrasco é diferente. Camarada que faz e prepara o churrasco, né? Aí depois ele fala assim, não, depois eu como. Você vai ver a montanha que está no prato dele lá. No preparo, você se envolve. Diga assim, no preparo, eu me envolvo. Então, diante disso, Deus não quer que a igreja pegue as coisas prontas. A igreja foi chamada para construir, desenvolver, capacitar, ensinar, aprimorar. Então a igreja não foi chamada para pegar as coisas tudo pronto. Porque se nós entendermos isso hoje, nós vamos começar a perceber que Deus quer que a igreja passe a construir ambientes, e nós vamos entender isso hoje, para que a glória dele se manifeste. Há um texto na Bíblia que eu cito muito aqui na igreja, eu reforço isso, porque diante da glória de Deus, nós muitas vezes corremos o risco de nos acostumarmos com essa glória. Eu já sei que o louvor vai ser tremendo, eu já sei que a palavra vai falar no meu coração, eu já sei que tem lá o momento do ofertório, eu já sei que a gente vai ter que sair de casa, você já vai nem se preparando, você já vai se acostumando com aquilo que já vai acontecer. E é tão lindo de ver quando as pessoas estão se preparando, hoje eu vou com essa roupa, o que você acha, meu amor? Hoje eu vou com essa calça, hoje eu vou com esse vestido, hoje eu vou, o que você está achando da maquiagem? Você está se preparando para um tempo de adoração. Então você sai de casa, e aí você entra no carro, liga um som, e aí o assunto é o culto, o assunto já vai ser o culto, então você vem andando, de bicicleta, de moto, seja como for, ou seja, você já está em um preparo, já na segunda-feira, quando você saiu daqui domingo, você já foi para a sua casa, e você já começou um preparo, isso é terça, na quarta, na quinta, quando você chega aqui, você não vai preparar nada, você só vai entregar, glória a Deus. Mas às vezes nós chegamos aqui com esse pensamento diferente. Eu não construí nada durante a semana, mas eu chego aqui, eu quero tudo do bom e do melhor. E aí Deus vai trazer esse texto para nós pensarmos hoje que nós podemos construir ambientes para que Deus venha se manifestar. Quem quer aprender isso aí? Dá um glória a Deus aí. Olha o que diz a partir do verso 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem,
onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir, diga assim, vamos construir. Olha para o vizinho e fala assim, ó, vamos construir. Presta atenção, é para construir. Está aqui escrito. Lá em cima, ou seja, no andar superior, um quarto de tijolos e colocar cama, mesa, cadeira, lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. O quarto já estava pronto. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Amém, irmãos? Como é bom lermos um texto e percebermos que houve um desejo no coração de alguém em construir algo, sem esperar nada em troca. E mesmo assim, em construir, o profeta vem e diz para ela: você teve todo esse esforço, você se empenhou a construir tudo isso aqui para nós. Você não gostaria que eu intercedesse a você para falar com o comandante ou com o rei? Ou seja, eu quero proporcionar algo melhor para você. Eu quero proporcionar para você algo mais digno. E mesmo ela sendo rica. Mas ela diz: eu estou bem com a minha própria gente. E aí você vai ver aqui o momento em que Eliseu descobre pelo seu servo Geazi de que ela não podia ter filhos. E ele dá uma palavra: daqui a um ano, você vai ter um filho. E eu quero pensar com você hoje que ambientes de glória, eles são construídos. Mas o que significa glória? O que tem a ver isso com a palavra de Deus? O que a Bíblia nos fala sobre essa palavra glória? Bem, a palavra glória, ela significa a manifestação do poder e da presença de Deus. Vai se associar a 3 características de Deus. Primeiro, majestade, ele reina. Segundo, santidade, ele é santo, santo, santo. E terceiro, é soberano, soberania. Então fala assim comigo: majestade, santidade e soberania. E a maior prova disso é quando Isaías vê o trono da glória de Deus, um lugar repleto, cheio da majestade e da glória do Senhor, um ambiente santo, tão santo, que vem uma tenaz com uma brasa e gruda na língua do profeta Isaías, e ali ele vai dizer: eu sou homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas que também têm lábios impuros. Mas Deus, ao pegar essa tenaz, pegar essa brasa e colocar na língua do profeta, houve santificação nas suas palavras, houve transformação na sua identidade, houve mudança no seu interior. Ou seja, quando a gente se aproxima da glória de Deus, nós começamos a experimentar a sua essência, começamos a experimentar a sua grandeza, começamos a experimentar a sua santidade, e isso vai gerando em nós mudanças. Há uma música muito conhecida, famosa, que quando a gente vai se aproximando, quando eu me aproximo mais do Senhor, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. E a proposta é essa, de um povo que é imperfeito, impuro, um povo caído, que por meio de Cristo nos leva ao acesso da glória de Deus. Ele se torna nosso intermediador entre Deus e os homens, e por causa de Cristo, temos esse acesso à sala do trono do nosso Deus, amém? Então é nessa glória que somos transformados. Então quando você fala assim: Senhor, venha com a tua glória, prepare-se. Senhor, venha com a tua majestade, prepare-se, porque o nível do céu não se compara com as coisas da terra.
No céu é puro, o céu é perfeito. Então, essa palavra no hebraico quer dizer o quê? Kabod, que pode ser traduzida como peso, carga, reputação, dignidade ou honra. Então, quando você fala da glória de Deus, você está falando do peso de Deus vindo sobre. Você já imaginou o peso da mão de Deus encostando em você? Você já imaginou Deus vindo aqui e falar assim: deixa eu ali dar um suspiro, só passar a mão assim, ó. O que acontece com esse culto aqui? Talvez a gente fique de cabeça para baixo. Essas cadeiras ficam no teto, a gente gruda no chão, a gente vai para o teto, a cadeira fica na parede. Alguma coisa acontece. Já fui em reunião, amém, né? Já viu reuniões assim? Aquela reunião de oração que você ia lá, aquela vigília, que você chegava, você, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo chorando, quebrantado, todo mundo no chão voando, está parecendo todo mundo pássaro, o pessoal não para quieto, tem gente correndo, gente pulando. Aí a gente vai ficando mais crente, já viu isso? Mais crente, mais sábio, mais engessado. Antes você estava lá, glória a Deus, aleluia, obrigado, chorava, cheio de ranho, para cá, para lá, para cá, e pega e vem, e você vai para o chão, o outro cai em cima de você, aí você vai ficando mais crente, você vai assim, deixa aí agora eu sou o santo, agora tem que ter organização, agora tem que ter muita coisa estruturada, tem que ter a caixinha bonitinha e tal. Aí a gente perde esse movimento do Espírito, porque a gente está preocupado com um monte de coisa. Olha para o vizinho e fala assim: para com isso. Deixa o Espírito soprar. O vento sopra onde? E vai para onde quer. Glória a Deus. É desse jeito. A gente fica tudo assim. Irmãos, tem hora que, olha, eu vou pregar fora algumas vezes, eu entro em crise. E você acha que todo lugar que a gente vai tem um louvor desse assim? Que abre os céus? Não, irmãos. Tem louvor que fecha os céus. Então, assim, Deus fala, meu Deus. E aí eu estou lá sentado, você acha que eu fico como? O Gabriel aqui, a Letícia, o Johnny, o Eric não, o Eric também não. Meu Deus, esse povo aqui adorando. Não, irmãos, eu vou para o chão e eu começo, Senhor, abre os céus desse lugar, eu vou interceder, usa esse menino, Senhor. Glória a Deus, irmãos. A gente tem que clamar. Vai reclamar. Coitados dos meninos, né? Eric canta muito bem. É que o peso de Deus vem sempre sobre ele, irmãos. É por isso. A Bíblia, irmãos, ela vai nos revelando isso na história. Ambientes da glória de Deus. Está lá Moisés na sarça. A glória toma, ele transforma a vida dele. Você vê quando Salomão acaba de construir, oferta o templo, a Shekinah de Deus, você acabou de cantar isso aqui, vem de Deus sobre aquele ambiente. O povo não conseguiu ficar de pé, os sacerdotes, ninguém. E isso é tão poderoso nas Escrituras, que quando havia adoração, o aroma, o incenso, aquilo era uma fumaça, vinha, por quê? Porque as pessoas não podiam enxergar os sacerdotes ou levitas adorando. As pessoas ouviam as canções, mas elas não viam quem adorava. Por quê? Porque o ambiente que está encharcado com a glória de Deus não tem voz humana, não tem espaço humano. É Deus que vem, é Deus que se revela, é Deus que fala, é Deus que transforma, e tudo tem a ver com Ele. Um tempo de adoração, você vê os meninos aqui, as meninas cantando, você ouve aqui o pregador, mas quando o ambiente está encharcado da glória, você não olha para o Gabriel, você olha para o Espírito que encheu ele, você não olha para o Vitor, você vê o Espírito enchendo o baterista, você olha para o Cleverson, e você não vê mais ele, você vê Cristo na vida dele. Quando uma igreja alcançar esse nível, nós experimentaremos e honraremos a glória de Deus, e não mais as pessoas na terra, irmãos. Diga glória a Deus. Isso mostra para nós que o adorador Davi, ele vai ensinar a Israel e a igreja, com a sua vida, olha, uma coisa eu peço ao Senhor, buscarei, que eu nunca saia da sua presença. Davi está falando assim, olha, o que me importa é a presença e a glória de Deus. Isso precisa estar cravado na alma da igreja, no coração da igreja. Por isso, eu quero olhar para esse texto aqui, e no finalzinho da semana do culto passado, eu encerrei com a capa de Eliseu, abrindo o Rio Jordão e operando as maravilhas. Ele vai fazer o dobro das maravilhas de Elias, o seu mentor,
o seu antecessor, aquele que cuidou dele, que formou ele. E eu quero olhar para esse texto aqui, entendendo que nós sabemos que Deus operou maravilhas no passado, e Ele se manifesta nos nossos dias também. Você crê nisso, amém? Então eu quero experimentar, eu quero mais, eu sei que você quer mais com isso. Então, como podemos, irmãos, experimentar mais dessa glória? Talvez a pergunta é: como que eu posso presenciar essa glória que vai sendo gerada dentro de mim? Quais são as atitudes que a igreja precisa experimentar hoje, nesses dias? Quando você estiver no seu trabalho, quando você pisar naquela sala, a glória de Deus se manifestar lá. Você já imaginou isso? Sabe aquele ambiente lá tenebroso que você sabe que tem no teu trabalho? Na faculdade, as ideologias. Você tem lá na escola uma turma da pesada, mas quando você está cheio da glória de Deus, quando você pisa, a atmosfera muda. Quem quer experimentar isso aqui? Alguns querem, mas até o final você vai querer vivenciar isso. Diga amém. Em primeiro lugar, como experimentarmos mais da glória de Deus? Construindo, erguendo ou levantando um altar a Deus, em nome do único e verdadeiro Senhor. A única forma que você tem de experimentar essa glória de Deus, desse movimento do Espírito crescer em você, é você levantar um altar em nome do Senhor. Se você for comigo ali, se você fechou sua Bíblia, abra, não feche. 2 Reis capítulo 3, você vai ver do verso 20 em diante, ou nesse pedaço aqui, nesse capítulo 3, melhor dizendo, você tem 3 reis nesse contexto aqui. Você tem o rei Jorão, que é o rei do norte. Você tem o rei Josafá, que é o rei do sul de Judá. E você tem o terceiro rei, que é o rei Messa de Moabe, dos moabitas. Então agora nós estamos diante de uma futura guerra. Vai ter um embate daqui a pouco aqui. Então o que o rei Jorão, que é o rei do norte, que é filho de Acabe com Jezabel, olha isso. É a mesma linhagem, Jezabel e Acabe, você sabe, o casal, um dos mais malignos da Bíblia. Jezabel matando o profeta e Acabe pagando enterro. Jezabel tinha essa visão, e ainda tem, o espírito de Jezabel quer destruir o quê? O profético da igreja. Então, Jorão é esse filho, dessa linhagem. Agora nós temos Josafá, que é um rei do sul, onde Deus estava abençoando. Jorão faz o que era contra a vontade de Deus, e Josafá fazia a vontade de Deus. Então nós temos 2 reis, com mentalidades diferentes. E agora tem o terceiro, que seria o inimigo, que o rei de Moabe, Messa. Então o que acontece? O rei Jorão vem e conversa com Josafá. Irmãos, não deve ter sido tão fácil para Josafá essa conversa. Mas se você ler o capítulo 3, logo ali, a partir do verso 8, e perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, havia acabado a água para os homens e para os animais. Então o que eles fazem? O reino do norte e o reino do sul se juntam. Para quê? Para lutar contra o rei de Moabe, que eram os inimigos de Deus. Esse ajuntamento, eles já vão para o campo. Então agora eles estão caminhando como exército juntos, e eles agora estão desenvolvendo um trajeto, um percurso, e eles entram numa rota, que agora durante 7 dias de caminhada, a água acaba. E durante esse tempo aqui que a água vai acabar, Josafá perguntou, no verso 11, será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Olha o verso, seguindo. Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Então o que a gente tem nesse texto aqui? A água acaba, mas levanta alguém e fala assim: olha, não tem alguém aqui para trazer uma palavra para nós, uma direção para nós? É interessante porque a direção é pedida depois que eles se juntam e vão.
E às vezes nós fazemos isso. Pedimos conselhos a Deus, na hora que a gente monta todo o projeto, que a gente desenvolve todo o esqueleto, que a gente constrói tudo e fala assim: Deus, estou na dívida, eu fiz com as minhas mãos, mas agora toma aí, que agora eu só tenho que me dar uma forcinha. A gente faz isso com Deus muitas vezes, e Deus não está naquele projeto, Deus não está naquela ação, que você bateu o pé e diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer desse jeito, aí dá errado, você fala assim: Deus, agora como é que faz? Então eles vão consultar. E quando eles vão consultar, levanta alguém e fala assim: olha, tem alguém aí que é discípulo de Elias, ou seja, tem alguém que é conhecido, que tem filiação, que caminhou com alguém, que deixou um legado, que deu continuidade. Então isso mostra que Eliseu caminhou com Elias construindo. Do mesmo jeito que Elias construiu na sua jornada profética, Deus fala assim: Elias, esse é o seu sucessor, Eliseu, unge ele. Então agora Eliseu está aprendendo a se submeter a toda a ordem, decretos, auxílios de Elias. Mesmo ele tendo pai, ele está se submetendo ao ofício profético do seu mentor Elias. Irmãos, como isso é poderoso nas nossas vidas, porque tem muitos que querem exercer autoridade, querem exercer lideranças, mas não sabem se submeter. E a Bíblia mostra claramente isso: você só vai conseguir exercer autoridade se você for submisso. Diga assim comigo: eu só vou exercer autoridade se eu for submisso. É um princípio. Quem chega para exercer autoridade precisa se submeter. Olha a trindade: Deus Pai promove o Filho, anuncia pelos profetas e patriarcas a vinda de Cristo. Então Deus não fica atravessando a frente de Cristo. Deus o quê? Promove o Filho. Ele virá, o Messias, o Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que acontece? O Espírito vem no ventre de Maria e gera Jesus Cristo. Todo mundo para, até Herodes, todo mundo para quê? Para assistir, para ver, para querer conhecer o Messias. Aí você vê Jesus andando na terra. Ele vai e fala assim: eu estou aqui, eu vou realizar o ministério terreno, mas virá aquele, o Espírito Santo, Consolador, e ele vai batizar vocês. E aí você tem o quê? Um promover do Filho na vida do Espírito Santo. E Cristo é assunto aos céus em Atos 1 e em Atos 2 ele desce. Aleluia! Então você vê na própria Trindade uma honra, um respeito, sem ficar entrando. E aí você olha para essa verdade aqui, e a gente começa a entender de que Eliseu, por mais que ele tenha aprendido, ele está sendo capacitado, ele está crescendo, desenvolvendo, seus ouvidos espirituais estão ficando mais sensíveis, seus olhos estão ficando mais sensíveis, seus sentidos estão ficando mais sensíveis, porque ele é submisso. Chega uma hora, irmãos, que alguém bate a porta e fala assim: Eliseu, tu és profeta, você tem um recado de Deus para nós? Você tem uma palavra? E eles vão até Eliseu. Só que olha que interessante, no verso 13, Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Que grosso, né? Devia estar mal-humorado. Mas se está chamando Eliseu para levantá-lo, por que ele foi tão rígido assim? Porque quem foi falar com ele, ou a aliança que foi feita antes para vencer os moabitas, tinha Jorão no assunto, filho de Acabe e Jezabel. Sabe o que Eliseu está falando? Eu não tenho acordo com Jezabel, eu não tenho acordo com o espírito de Jezabel, eu não tenho acordo com a linhagem de Jezabel. Ele está se posicionando radicalmente aqui. E ele vai continuar o texto, feroz. Mas o rei de Israel insistiu, Jorão insiste. Não, pois foi o Senhor, agora mudou, foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregarmos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse a respeito de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Irmãos queridos que estão aqui hoje, eu vou entrar mais forte daqui a pouco na questão do altar, mas nós temos que ter posicionamento diante das situações ciladas. Tem muita gente, irmãos, que não está nem querendo saber o que está por detrás daquela situação. Se bem está assinando um contrato, está fazendo, está entrando e está indo. E aqui Eliseu mostra para nós o que? Olha, se não fosse por Josafá, se não fosse por um rei,
de Judá, que Deus colocou lá, eu nem olharia para você. Amada igreja, quem está me assistindo, tem assuntos que você não deve nem olhar, quanto mais sentar na cadeira. Diga amém. Eu falo isso com amor, porque muitas vezes nós olhamos, como diz a Bíblia, não olhe para o vinho quando ele estiver vermelho, e o vinho é azul. Tem coisas que você não pode nem olhar, e se você vê, você já sai correndo, igual José. Quando você olhou, vem a Potifa, encosta na roupa dele, ele já sai correndo para o outro lado e vai embora, e voa. Tem coisas que a igreja não pode sentar e conversar. Glória a Deus. Tem coisas que você vai ouvir e vai ser como um cafuné, como um carinho aos teus ouvidos. Você tem que sair correndo daquele lugar, porque pode ser uma artimanha, um perigo para você, igreja. E talvez hoje você veio aqui e falou assim: eu amanhã vou assinar um contrato, eu amanhã vou naquele endereço, eu amanhã vou fazer aquilo, vou fazer aquela viagem. E Deus te trouxe aqui hoje para te livrar de um acidente, para te livrar de uma artimanha, para te proteger de um laço. Deus está falando com você hoje: não vai fazer isso amanhã, é uma cilada para você. Preste atenção. Eliseu tem esse posicionamento, mas por causa de Josafá, ele faz algo. Ele diz assim: tragam-me uma harpista. Meu Deus, mas por que não foi só falar, tá bom, faz isso, 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 e já vai aparecer água ali, já estão com sede. Para mim, irmãos, quando eu meditava nesse versículo aqui, mas agora tragam-me um harpista. Eliseu está dizendo: Senhor, eu só vou fazer algo se o teu poder vier sobre mim. Eu só vou falar, Senhor, se o Senhor me dominar, se o teu Espírito chegar sobre mim. Quando nós adoramos, o harpista tinha uma função: tocar. Lembra de Samuel? Que quando Davi estava tocando a harpa, Saul, melhor dizendo, ficava, o espírito maligno vinha sobre ele, e aí Davi tocava a harpa, e aí o demônio ou a entidade iam saindo, ele ficando o quê? Leve. Então a adoração, ela vai trazendo libertação. A adoração vai abrindo os céus. A adoração vem, ela traz o poder e a manifestação de Deus. Você está entendendo isso aqui? Quando você constrói um altar, quando você ergue um altar de adoração, você diz: Senhor, o que mais me importa nesse lugar é olhar para Ti. O Senhor é meu objetivo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu governo, o Senhor é a soberania, o Senhor é o majestoso, toda honra e glória a Ti. Você para com tudo e só olha para Ele. O que Eliseu faz? Senhor, eu vou falar, mas eu quero que o Senhor receba a adoração antes de eu falar, porque eu não quero errar. Antes de uma decisão, meu amado, adore. Antes de uma decisão que você tem que tomar, que poderá influenciar até a sua casa toda, adore a Deus, porque se você adorar, o Espírito virá sobre você, e é isso que nós não podemos nos esquecer. Ele tocou, e olha o que aconteceu. Ele levantou um altar de adoração, e ele disse: enquanto o harpista estava tocando, olha que lindo isso aqui, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele disse: assim diz o Senhor. No tempo da adoração, você vai ouvir essa frase: eu estou falando para você, meu filho. Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor novamente: vocês não verão vento e nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos, ou seja, o inimigo vai cair. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas, e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras do cultivo. Agora olha o verso 20. Deus usou a boca de Eliseu, eles levantam um altar de adoração, e agora naquele momento Deus, por meio de Eliseu, começa a falar: olha, moabitas serão destruídos, vocês vão ver as cisternas deles, vão tudo se fechar, eles vão ser todos, a terra, a cidade, tudo devastado, tudo destruído. Deus traz tudo isso. Era a palavra de Deus dizendo o que ia acontecer. Diga assim comigo: ia acontecer. Então não tinha acontecido ainda. Então eles podiam dizer: nós só vamos levantar altares a Deus, nós só vamos fazer a vontade de Deus quando nós
vermos. Não. Olha o verso 20. No dia seguinte. Fala para o teu vizinho, é no dia seguinte, amigo. Tipo, é amanhã, segunda-feira. É amanhã já. Tem que botar em prática já amanhã. Na segunda-feira. No segundo dia da semana. Porque hoje você está aqui levantando o altar a Deus, amém? Mas na segunda-feira já começa lá o fight. Já começam as batalhas, já começa a guerra, já começa aquela tremedeira, já vem amigo daqui, já vem de lá, vem trânsito e vem isso, vem aquilo, vem de tudo um pouco. Mas aí no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Eles ouviram Deus falando para Eliseu. Eles tinham construído um altar de adoração, porque teve arpista e era Eliseu instruindo. Agora eles aprenderam que só o Senhor é Deus, e a hora do sacrifício era de entrega. Quando parava para construir um altar dedicado a Deus, era uma mensagem no mundo espiritual: nós estamos parando e honrando o Deus Todo-Poderoso. Qual é o horário do sacrifício hoje que você está parando? Tem horário do sacrifício hoje na sua vida? Horário que você abre mão de comer algo para só ficar contemplando a beleza do Senhor. Quando você para de fazer algo e você diz assim: hoje eu não vou fazer isso aqui porque eu só quero priorizar o meu Deus. Eu quero abrir mão de executar isso porque eu só quero ouvir a voz de Deus. Eu não vou fazer algo antes, mas eu quero honrar esse Deus nessa hora. Sabe, irmãos, foi na hora mais quente do dia que Elias estava construindo o altar a Deus no Monte Carmelo. Foi no horário mais quente do dia que Abraão estava levantando altares a Deus. Qual é o horário mais quente do seu dia? Qual é o momento mais difícil que você está passando, já passou? Qual é o momento mais desafiador? Talvez você já diga: pastor, dona mais desafiadora, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Nem sempre. Talvez tenha que parar e dizer: eu estou levantando um altar de exaltação ao meu Deus aqui, eu não sei mais o que fazer, então eu só vou adorá-lo. Quem quer viver isso a partir de hoje, amém? É por isso, irmãos, que a água não veio de cima, a água veio de baixo. Quando eles levantaram esse altar, esse sacrifício aqui a Deus, pensamos que Deus vai fazer igual fez com Elias: está seco, vem chuva. Deus falou assim: vocês não vão experimentar nem o vento e nem a chuva, eu vou fazer jorrar água de baixo. Glória a Deus. Nas estratégias de Deus, nós podemos aprender de várias formas. Com Elias cai chuva, e com Eliseu brota água. Então Deus tem estratégias para as guerras diferentes que nós passamos. Talvez você esteja já dizendo para Deus: Deus tem que chover, Deus só tem que fazer. Eu assim: fica tranquilo, você não vai nem experimentar a chuva e nem vai experimentar o vento. Você só vai ver jorrando água, isso vai enchendo. Você está recebendo isso? Aonde está seco lá, sendo agora cheio da água do Espírito Santo, amém? Você agora pense agora numa situação sua que está numa sequidão. Talvez seja você, talvez seja um pai, uma mãe, um filho, dona Sueli. Talvez seja alguém lá do parente e está tudo seco. E aí você está pensando: Senhor, manda chuva, manda chuva. Ele vai assim: não, dá uma olhadinha para baixo, eu já estou começando a encher, como as águas do sul do templo, lá de Ezequiel capítulo 47. Isso é profético hoje aqui para nós. Águas que começam a subir, vai chegando no tornozelo, vai chegando até o lombo e chega uma hora que ninguém consegue mais calcular ou mensurar. Por quê? Porque você agora experimentou as águas do Espírito, e são essas águas que estão governando você, aleluia. Eu declaro em nome de Jesus de Nazaré, a igreja Lameira e Santa Felicidade não vai querer mexer no curso da água, vai ser a água que vai direcionar a igreja nos nossos dias, em nome de Jesus. Eu olho para isso e eu percebo que altar vai muito além de simplesmente um monte de pedras. Altar é lugar de sacrifício, entrega, é priorizar a face de Deus, é olhar para Ele acima de tudo e de todos. Presta atenção nisso. É sacrificar sua vontade e priorizar a dele, é renunciar sua vida para viver a dele. Altar é ter os olhos voltados para Deus. Grave essa frase, tatue essa frase no teu coração: não se constrói altares de costas para o Senhor, só se constrói altares de frente para Deus.
Tem gente achando que vai construir altares de costas para Deus. E Deus está lá, e você está de costa para Ele. Não, para o que você está fazendo aqui no meio do povo. Para o que você está fazendo lá na sua agenda. Para a sua agenda e olhe para Ele. É o Senhor, é o objetivo. Pastor, mas estão me chamando lá. Deixa chamar, porque a prioridade está aqui. O pastor David Yang Shu, irmãos, ele orava 3 a 4 horas por dia. Ele entra no escritório dele, e quando ele chega no escritório dele, ele diz: não me atrapalhe, porque eu vou estar orando. Ele fala isso para a secretária dele. E de repente, o presidente da Coreia do Sul liga para ele. Se o presidente do Brasil ligasse, se o Trump te ligasse, a igreja que está falando, não sou eu não. Presta atenção. O presidente da Coreia do Sul, irmão, se o Lula me ligar, eu vou evangelizar ele. Eu quero pedir um conselho. Eu falei assim: abra aí, João 3,16. Glória a Deus, irmãos. Não, mas abra aí, João 3,16. Desligou, dei a oportunidade. Nós somos a voz, irmãos, do que clama no deserto. Você não pode olhar para o presidente da república e achar que ele está acabado. Você tem que olhar, irmãos, com um olhar de fé. Olha para o teu vizinho, olha com um olhar de fé. Glória a Deus, irmãos. Olhar de fé, de transformação. Onde é que eu estava que vocês me atrapalharam? O presidente da Coreia do Sul liga e a secretária diz assim: ele não pode atender o senhor. Não, como é que fala coreano, né? Alguém fala coreano aí? A Bela? Hã? Ah, saiu. Aí o presidente da Coreia do Sul liga. E a secretária está assim: Arigatou sayonara, não vai atender não. E você sabe quem está falando? É o presidente da Coreia do Sul. Eu falei assim: olha, ele está falando com a pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante do que eu na Coreia do Sul? Ele está falando com Jesus Cristo de Nazaré. O senhor conhece? E desligou o telefone. O pastor David Yang Shu, depois de 3, 4 horas de oração, pega o telefone e liga para o presidente da Coreia do Sul. O presidente pede desculpas ao David Yang Shu. Deixa eu falar uma coisa: a gente está começando, irmãos, a nos prejudicar mais. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que aparece na nossa tela, no celular, a gente abandona filho, abandona mulher, abandona um monte de coisa, aí a gente já abandonou Deus faz tempo. Se aparecer alguém na tua ligação, aí no teu telefone, o que você faz com o restante do povo? O que você faz com Deus? Irmãos, tem hora que pode ligar quem for, irmão, nem meu pai, nem minha mãe. Se eu estou no tempo com Deus, eu falo assim: Senhor, abençoa meu pai. Às vezes eu estou tocando, eu dou uma olhadinha assim: Senhor, abençoa ele lá, eu não vou atender não. Depois eu ligo, abençoa a vida dele. Senhor, se tem alguma coisa, Senhor, se revela lá, Senhor. Às vezes estou preparando o sermão, às vezes o celular fica assim, porque eu consulto algumas coisas, e aí aparece já uma mensagem, uma mensagem, outra mensagem, uma mensagem, e de vez em quando eu vou lá e respondo. Eu falo assim: Senhor, eu parei de estudar e de meditar a tua palavra para ficar respondendo. Nós fazemos isso, irmãos. Levante um altar como Abel, levante um altar como Noé, levante um altar como Abraão. Amém? 2, ambientes de glória são gerados quando, pastor? Como é que eu consigo experimentar mais ainda dessa glória, pastor? Quando não ficamos mensurando ou calculando o custo do preparo desse ambiente. Olha o que essa mulher fez, verso 10, capítulo 4. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele cama, mesa, cadeira e lamparina. Vamos montar um quarto. Vamos construir um quarto. Bem, você já recebeu visita na sua casa? Você construiu um quarto para ele? Para ela? Eu vou construir um quarto porque essa pessoa é tão importante para mim.
E toda vez que ela passar por aqui, esse quarto é dele, é dela. A gente faz isso? Capaz, irmãos. A gente pega lá o quarto da empregada, a gente pega o colchão, ainda se for sogra, sogro, se for primo, é um colchonete desse tamanhozinho assim, dorme, não tem nem coberta, nem travesseiro, durma. A gente faz isso às vezes. A gente entrega só, assim, ó, se vira aí. Essa mulher não. Ela não mensurou, ela não fez cálculo, ela simplesmente disse: o melhor será construído, porque ele é um santo homem de Deus. Quando o profeta chegava na casa de alguém, era a representação de Deus dentro de uma casa. Você imagina isso? Profeta significa boca de Deus. Então, quando essa mulher está abrindo mão, não está fazendo cálculo, não está mensurando, ela está simplesmente assim: eu vou construir, nós vamos construir. Ela constrói esse quarto para o profeta, querer exigir o quê? Custo, preço, investimento, recursos, tempo, vida de oração, adoração, oferta, consagração. Ela estava dizendo assim: olha, a construção que eu estou fazendo não tem a ver só com tijolos, não tem a ver só com mesa, não tem a ver só com lamparina, tem a ver com um altar. Era um altar de oração, era um altar de adoração. Essa mulher rica, sunamita, que não tem nome, ela não está mensurando o valor monetário daquele ambiente. Ela simplesmente diz assim: eu e você, meu amor, nós vamos construir um ambiente, porque a construção desse ambiente, nós cremos que o Deus desse homem é um Deus poderoso. Estamos honrando a fé desse homem. Irmão, nós temos que voltar à essência de tudo. Qual foi a última coisa que você construiu que honrou o nome do Senhor? Eu perguntei isso estudando a Bíblia. João, o que você já construiu que glorificou o meu nome? Que tinha custo e você falou assim: mas é muito caro. Não, mas isso aqui não vai dar, as finanças vão apertar, isso aqui não vai ter como. Mas você disse: eu vou construir, independentemente de... Quer ver um exemplo? Eu estava conversando essa semana com o James, membro aqui da nossa igreja, foi para a casa do oleiro, tudo mais. E aí eu estou pregando esse sermão de manhã, e ele vem aqui no final do culto, com lágrimas. Disse: meu pastor, ontem eu acabei de construir o meu secreto. E a pedrinha que ele pegou aqui no final do culto foi obediência. Viu, Sandy? Então, quando a gente entra na dinâmica do céu, irmãos, ele não tinha recurso para fazer o quarto. Ele está em outra fase de vida. Mas ele mandou a foto aqui, no tempo de mandar, porque meu celular acabou a bateria. Mas ele mandou a foto, irmãos, o quarto antes e o quarto depois, cheio de textos bíblicos. Cheio de o tapete lindo, uma mesa com a Bíblia aberta, e está cheio de textos da palavra de Deus, trazendo renovo, visão para ele. Fale assim com as suas mãos. Diga assim: eu vou, a partir de hoje, construir ambientes para que a glória de Deus se manifeste naquele lugar, em nome de Jesus, amém? Terceiro, a banda pode vir. Quando honramos a presença de Deus antes da sua manifestação. Pastor, por que eu preciso, como eu experimento mais desse gerar do Espírito em mim, para experimentar mais da sua glória? Quando honramos a presença de Deus antes da sua manifestação. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa mente, olha que está no verso 15 e 17, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Quando Eliseu diz: olha, você vai ter um filho, ela diz assim: não iluda a tua serva. O que ela está construindo, não é porque ela está construindo para receber algo em troca. Irmãos, como nós construímos para receber coisas em troca, não é verdade? Você já fez isso alguma vez? Eu estou fazendo com uma mão, mas eu estou esperando já receber com a outra. E esse plano aqui da mulher rica não era isso, amados. Era só construção em honra ao profeta.
Ela não queria receber nada em troca. Então o plano dela era honrar a presença, não a manifestação. O desejo do coração dessa mulher rica era dizer assim: olha, o que vai ser construído aqui tem a ver com o altar, e o que vai ser feito nesse quarto tem a ver com o altar. Então é só a presença e nada mais. Ela está construindo um quarto para o profeta. E aqui, espiritualmente falando, entenda isso, é como se ela tivesse construído um ambiente para que Deus estivesse agindo na casa dela. Você entende isso? Ela está dando espaço, espaço, espaço. Mas ela que construiu. E isso faz muito sentido quando você lê Mateus capítulo 6, que Jesus vai dizer: olha, vai lá para o teu quarto, feche a porta, se ajoelhe naquele lugar, e quando você estiver lá orando ao Pai, o Cristo que te vê em secreto te recompensará. Olha isso. O quarto, irmãos, não é para a gente receber algo. O quarto é para a gente honrar a presença do Senhor, porque Ele está lá. Olha essa visão bíblica, presta atenção aqui. Viração do dia entre 18 e 18h30. Qual era o momento em que Deus vinha diante de Caim, de Abel, de Adão e Eva? Viração? Então todo santo dia, Erics, Deus vinha na viração do dia e conversava com quem? Adão e Eva. Todo dia, não é, irmãos? Deus se ausentou algum dia, irmãos? Até no dia que eles caíram, Deus chegou lá. Cadê vocês? Adão, Eva, onde é que vocês estão? Ah, a gente está aqui, estamos nus. Mas quem disse que vocês estão assim? É que a gente comeu do fruto. No dia que você peca, no dia que nós pecamos, no dia que nós não vamos lá no quarto, Deus está lá esperando a gente do mesmo jeito. Deus não muda, Deus não abandona. Na viração do dia, amados irmãos, que Adão e Eva estão fugitivos, o salmista vai dizer: como eu posso me escapar de ti? Como eu posso me esconder do Senhor? Se eu vou para o céu, o Senhor está lá. Se eu vou nas profundezas, o Senhor está lá. Não tem como a gente se esconder de Deus, amados irmãos. Então é melhor ir para o quarto, porque Ele está te esperando lá. E lá naquele quarto você confessa, lá naquele quarto você se prostra, lá naquele quarto você clama, e lá naquele quarto, aquele altar tem resposta para você. Aleluia! É lá naquele quarto, é na viração do dia. Pense sempre isso. O meu relógio desperta muitas vezes 18 horas. Eu sempre penso dessa ação de Adão e Eva, na viração do dia, na viração do dia. Nós estávamos numa trilha, lá no Morro do Cal, sexta-feira. E quando a gente chegou lá em cima, a gente começou a ver o pôr do sol. Meu Deus, que imagem. Que coisa sensacional do céu. Você não vê casa, você não ouve barulho, você não tem nada. É lá que você voa, né, Ed? Não é lindo aquilo, Ed? É lindo. E você imagina, eu fiquei com vontade de voar, eu queria até correr lá, mas não pode. Eu falei: meu Deus, calma. Irmãos, é uma coisa, eu fico imaginando o sobrenatural, você poder voar. Só que, irmãos, o voo acaba. Agora, quando a gente está nas asas do Espírito Santo, irmãos, irmãos, Ele te leva para lugares da presença do Eterno, como aconteceu com João, lá na ilha de Patmos, sofrendo, preso, exilado. Ele é arrebatado em espírito, levado para a sala do trono, aleluia, o ambiente da glória de Deus. Sabe, o ambiente da glória de Deus são marcados por manifestações do céu. Eu poderia contar para você o testemunho do pastor Samuel, mas hoje eu lembrei do outro pastor Samuel, um pastor idoso. Quem estava aqui semana passada que eu falei do Birigui, do Barigui, né? Eu errei o nome, o nome era Barigui, era Birigui, eu entendi Barigui, e eu pensei que a minha viagem era para Barigui, aqui pertinho. E foi chegando perto da viagem, eu falei assim: meu Jesus. E ele mandou a mensagem: João, manda o seu Pix que eu vou fazer oferta para você vir de carro, é muito longe. Como assim?
Aí ele falou assim, aqui em Birigui, São Paulo, interior do Paraná, do interior de São Paulo. Eu falei assim, meu Senhor amado, eu pensando que era Barigui. Mas essa agenda que eu falei semana passada era uma agenda do céu. Irmãos, essa semana nós falamos, eu vou para lá em maio. E ele falou assim, meu amigo, ele é um senhorzinho de idade. Ele disse, está escrito aqui, nós entregamos uma palavra à igreja, e a ele e a esposa, houve um escândalo lá, e ele ficou muito triste, metade da igreja saiu, isso tem 3 anos. Ele falou assim, sabe o que mais me dói, pastor João? É que eu vejo as cadeiras vazias, e nunca ficava. E eu falei assim, olha, mas a nossa igreja também trocou de lugar, e a gente de vez em quando tem nas cadeiras vazias. Hoje, por exemplo, tem cadeira vazia. Isso não me infere, pastorzão, porque eu sei que aqui está sentado a Maria, o Joaquim, o José, e só eles não vieram hoje, mas eles estão já aqui espiritualmente, amém? E eu estava tentando entregar isso para ele, de repente quando eu comecei a falar, ele começou a chorar, e ele falou assim, é verdade. Eu falei assim, olha, mas Deus me traz uma palavra aqui agora, e eu pedi para ele e a esposa ficarem de pé, pedi para a igreja ficar de pé, e eu estou vendo que a filha está gravando, e me deu um temor maior. Eu falei assim, meu amado, escreva, ainda nesse final de semana, vai faltar cadeira nesse lugar. Irmãos, a igreja quase subiu no teto. Eu falei assim, o Senhor vai ver a mão de Deus sobre esse lugar aqui. Irmãos, no domingo à noite, que era a última celebração, eles tiveram que ir atrás de cadeira, porque não coube na igreja. Mas aí naquela conversa, ele me buscava no hotel, e é isso aqui que tem muito a ver com o que eu vou falar. Eu olhei o carrinho dele, um carrinho muito velhinho, muito velhinho. Irmãos, eu tenho um negócio no meu coração, que eu já estava pensando assim, será que eu vou com o carro dele para casa e deixo o meu? Eu já estava assim, desesperado já, porque é um senhor de idade, você entende o que é isso? E aí eu olhei, falei assim, Deus, não pode ficar com um carrinho desse tão velho, teu filho anda pela cidade inteira, ele evangeliza, ele fala do Senhor para tudo que é lugar, Senhor abençoe esse homem, e dentro do meu coração, não me pergunte, não me peça para fazer isso, pelo amor de Deus. Veio no meu coração, eu falei assim, meu amado pastor, eu nunca fiz, eu fiz isso uma vez, e aconteceu, vou fazer de novo com o Senhor, porque está vindo muito forte. Eu declaro que em 2025 o Senhor vai ganhar um carro zero, um carro novo, para o Senhor andar aqui, e isso vai testemunhar. Irmãos, Débora viu, eu mostrei para alguns líderes, está no meu celular, se você quiser eu te mostro. Quarta-feira, ele manda uma foto de um Creta zero, um carro quase de 200 mil reais. Aí eu falei assim, que isso pastor? O senhor se endividou? Dele, capaz meu filho, presente do papai, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Prosperidade, meu irmão, se Deus mandar, o diabo vai ter que patrocinar, irmão. Aí eu vou chegar lá agora em maio, banco da frente, por favor, Bibi. Ele falou assim, você vai dirigir a viatura. Você está entendendo? Não é a manifestação primeiro, é a presença. Quando a gente valoriza a presença, pode se preparar, as torrentes dos céus vão derramar sobre a nossa vida, glória a Deus. Valorize a presença, porque o mais Ele fará, aleluia. Sabe, em último lugar, ambientes de glória são gerados, eu experimento mais disso, quando cremos que Deus pode operar no impossível, esperando ativamente no Senhor. Qual é o teu impossível? Aquela mulher recebe o filho, presta atenção, ela recebe o filho sem ela querer, ela não pediu por isso, mas o filho nasce, o filho cresce, e agora o filho está lá no campo com o pai, trabalhando, servindo, e aí o filho começa com uma dor de cabeça muito forte, de repente o filho cai, o pai pega o filho, pede alguém para levar o filho até a mãe, e a mãe recebe o filho morto. Presta atenção nisso, ele sai de casa com o pai vivo, ele vai para o campo trabalhar, e quando o filho está vindo agora no colo de alguém, chega até a mãe, e a mãe simplesmente ao receber, morto. Como pode isso? O filho sai daqui vivo, foi trabalhar com você, marido, e agora eu recebo o filho morto nos meus braços. O que nós faríamos nessa hora de um tempo de luto, um tempo de dor, um tempo de crise?
que você é surpreendido negativamente, alguma tragédia acontece, o que faríamos? Eu falei recentemente que a igreja não pode perder o controle. Irmãos, na hora do tsunami, na hora do vendaval, as primeiras coisas que a gente vai verbalizando é: Deus me abandonou, cadê Deus? Todo mundo foi embora. Não, irmãos, Deus está ali, Deus veio na viração do dia, Ele continua lá no quarto te esperando, Ele continua sendo o teu Deus que ouve, é o Deus que fala, e a qualquer momento Ele pode dizer assim: diga aí, Eliseu, assim diz o Senhor dos Exércitos, aleluia. Eu olho para isso, amados irmãos, eu percebo que aquela mulher podia se desesperar, mas ela pega o garoto, o único filho dela. Presta atenção nisso. O único filho. Diga o único filho. Diga o único filho. Diga o único filho. Então ela pega o filho e leva ele para onde? Para o médico? Não. Ela leva o filho para o pronto-socorro? Não. Está vendo, dona Sueli? É pegar o nome do filho, é pegar o filho e ir lá para o altar. Onde é que era o altar? O quarto. Levou o nome do filho, não, levou o filho morto. Alguém pode ter dito: enterra logo, não tem mais jeito, já está cheirando mal, para que vai abrir essa pedra, esse túmulo? Já era. Não, irmãos, ela pega o filho, ela leva o filho lá para aquele ambiente. E ela deixa o filho lá naquele lugar que era o altar. Senhor, a minha oferta hoje está aqui, ó, é morte. Mas aqui eu sei que tem resposta. O que ela faz? Ela sai, pega o servo, uma jumenta, e fala assim: ó, anda com essa jumenta até eu mandar você parar, porque eu só vou parar quando eu ver o profeta. Eu quero Eliseu. Eu não pedi um filho, eu não queria. Eu falei com ele que não precisava, para não me iludir, mas agora o filho veio, agora o filho morreu. Então nós temos que achar o profeta. Primeiro, diga altar. Depois, ir atrás do profeta. Tem gente que inverte isso. Pastor, me socorre. Não, peraí, você já levantou um altar? Já colocou o nome do morto lá? Já colocou aquela situação que está praticamente morta lá? Não, então coloca primeiro, depois eu vou aí. Coloca lá. Irmãos, quando ela vê Eliseu fala assim: ó, tem alguma coisa errada, Geazi. O caldo entornou. E ela fala assim: por que o senhor fez isso comigo? O menino está morto. Geazi vai na frente, não resolve nada. Por quê? Porque era um assunto de Eliseu com Deus. Era Eliseu com Deus. E Eliseu chega naquele lugar. Qual o primeiro lugar que Eliseu vai? Sendo um profeta renomado. Eliseu podia estar cheio de gente perto, uma multidão. Eliseu não quer saber mais de ninguém nem de nada. Eliseu só quer saber do altar. Deu o quarto. Eliseu abre a porta do quarto. A mesma porta que ele falou para ela: você vai ser mãe. Agora ele não está com a porta aberta. Tem coisas que você só resolve a portas trancadas, a portas fechadas. Ele fecha a porta. E agora ele está, ele, Deus e o morto, o menino. É lá naquele ambiente do andar de cima, irmãos, presta atenção nisso. Não era o andar de baixo, era no andar de cima. A palavra profética de que ela seria a mãe veio no andar de cima. O morto agora está colocado na cama que era do profeta. Agora está num ambiente que é o altar de Deus, um ambiente de oração, um ambiente regado de adoração, um ambiente que a lamparina estava acesa, a mesa da comunhão, da intimidade com Deus, da cadeira, de ficar contemplando a beleza do Senhor. Esse ambiente regado de fervor e entrega. Agora Eliseu vem no andar de cima, naquele quarto, deita sobre o menino morto. Olho no olho, boca na boca, corpo a corpo. E o texto vai dizer que ele faz isso 3 vezes. Depois da terceira vez, o menino dá 7 espirros, o fôlego volta. Ele pega o menino e entrega para a mãe. Aleluia! Qual a mensagem disso, pastor? Jesus na cruz. Jesus estava morto 3 dias. Ele é crucificado em pé, mas é colocado no túmulo deitado, cheio de pano. Nós estávamos mortos como aquele menino morto. Nós estávamos separados. Cristo vem e deita. E o seu poder agora
é que durante o período que ele morre, ele está matando a morte, porque ele já tinha um decreto de ressurreição. Irmãos, Deus no andar de cima manda o filho para o andar de baixo, e Deus agora vendo o seu filho morto no andar de cima, ressuscita o filho, aleluia. No andar de cima tem ressurreição. Aquele menino agora se levanta, do mesmo jeito Cristo sai 3 dias depois dali, e ele ressurreto, ele vai até os discípulos, restaura os discípulos. E isso é tão poderoso, amados irmãos, porque Dorcas, em Atos, estava morta. No andar de cima ela ressuscita. E não para por aí. Você vê outros momentos em que o Espírito Santo, em Atos 2, desce em Jerusalém, no andar de cima daquela casa. Foi no andar de cima que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, celebrando a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor em Lucas 22. Foi no andar de cima que Deus, o Pai, ofertou seu Filho na cruz. Foi no andar de cima que Deus ressuscitou seu Filho morto 3 dias no túmulo. No andar de cima tem autoridade sobre a morte. É no andar de cima que aquele altar foi levantado, mas houve resposta de Deus. Eu fecho com Hebreus 10, 12 a 18. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, andar de cima, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança. A nova aliança veio do céu, andar de cima, que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. A nova aliança vem do altar de cima, vem do andar de cima. A grande questão hoje é: eu estou construindo altares a Deus? Como que está sendo essa construção? Irmãos, eu meditando nesse texto, isso mexeu muito comigo, porque a gente constrói um monte de coisa, ou quer construir um monte de coisa. Nós somos especialistas em construções humanas, e Deus falou no meu coração: ensina a igreja, começa a construir altares. Abraão, foram 4 de fé. Noé, sai da arca, a primeira ação foi construir um altar a Deus, de gratidão. Abel construiu um altar de oferta a Deus. E o pai construiu um altar chamado cruz, e falou assim: é o meu único filho. A viúva, a sunamita, só tinha um filho. E o pai diz: eu vou ofertar ele. Eu vou ofertar ele pelos pecados da humanidade. E aquele homem perfeito, puro, santo, sem mácula, ele entrega a vida por nós. O sangue derramado sobre a sua cabeça, espinho, coroa de espinhos, chicotes, prego nas mãos, porque era o altar de Deus, irmãos. O altar de Deus foi levantado com um sacrifício chamado Cristo. Mas Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo a Deus. Por que isso, irmãos? Porque a gente precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é construir um altar, e nós, o nosso coração, ser exatamente esse sacrifício, ser esse altar dedicado a Deus. Como é que está o seu altar de adoração? Como é que está o seu altar de oração? Como é que está o seu altar de exaltação a Deus? Pastor, eu estou aqui. Sabe, eu pedi para a Sandy, a equipe, preparar com muito carinho. Eles prepararam, viraram aí quase uma noite aí. E eles compraram essa pedra. É uma pedra branquinha, bonitinha, e tem uma palavra aqui. E
de manhã eu recebi muitos testemunhos, pastor, era a palavra que eu precisava. Eu queria ensinar a igreja a levantar um altar a Deus. Pastor, como é que eram os altares na época de Abraão? Coloca na tela, no telão. Era assim, mas tem uma outra imagem, era assim. Essa é a mais perfeita. As pedras todas assim, vê que não fica uniformizada. Ela está em unidade, tudo junto. O sacrifício em cima, e Deus mandava fogo. Isso aconteceu no Monte Carmelo também. Então nós não precisamos provocar fogo. Nós só precisamos ser uma pedra que diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser essa ferramenta, essa pedra que vai construir altares a Ti. E aí a irmã vem, o irmão vem, como pedras. Está entendendo isso? Pedras vivas. E quando a gente se conecta, a gente está em unidade. Não tem uniforme, não é perfeição, é só unidade. Porque quando há unidade na terra, quando há a mesma visão, o mesmo espírito na terra, atrai a manifestação do fogo de Deus sobre ela. Eu creio que Deus vai se manifestar ainda nesse culto. Você quer construir um altar hoje a Deus? Eu quero pedir à equipe que espalhe aqui as pedras. E você, como um filho de Deus, você como alguém que quer dizer assim: olha, eu quero construir um altar a Deus hoje. Eu quero que o meu coração seja de fato esse altar dedicado a Deus. E você vai ser o primeiro a você se ofertar a Deus como pedra viva. Você pode deixar o seu lugar e vir para cá enquanto estiver adorando. Quando você for chegando aqui como essa pedra viva, você pode escolher uma pedrinha aqui. Escolha rapidamente para você não ficar lendo o nome. E você vai ficar aqui à frente, segurar essa pedrinha. Não pense em ninguém. E vindo aqui para frente, pega e vai para o cantinho, para todos poderem pegar. E durante esse tempo nós vamos adorar o nosso Deus.